Boa noite, boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje em uma reunião sensacional. Na verdade, esse projeto conta com o projeto de curso que eu vou estar fazendo ao longo de alguns meses, com noções básicas de várias áreas da saúde estética. Então, esse projeto, ele foi idealizado e estou utilizando uma plataforma de cursos e vocês podem ter acesso sempre que precisarem. Também, no final de cada aula, eu vou deixar disponível os links restritos para as pessoas que se viram no curso, apenas para as pessoas que se viram no curso. Esse link vai ficar disponível nas plataformas digitais, no caso no YouTube, tá? Então, para quem fez a inscrição, não vai ser para todos. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar mais um curso. Obrigado mais uma vez por terem se inscrito. E a gente vai, seguinte, hoje o curso é voltado para noções de toxina botulínica. Então, eu vou fazer uma abordagem bem tranquila para que nós possamos introduzir um pouco de conteúdo. E para quem quer saber mais, basta depois visualizar as minhas redes sociais, que vai ter sempre novidades e cursos também que eu vou estar ministrando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Só um momentinho. Por enquanto, estou compartilhando a tela com vocês. Pessoal, vou ter que encerrar rapidinho e reabrir, por enquanto, com algumas configurações. Vamos lá ver se eles aceitam aqui logo. Ah, já foi. Não precisou reabrir, não. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, aula sensacional. Bem, hoje, como foi programado, vamos falar um pouquinho de noções de toxina botulínica. Começar fazendo uma breve introdução, contando a história da toxina botulínica, fazer um review sobre essa substância que nós utilizamos hoje na saúde estética. E depois, a gente vai ver alguns pontos, vamos analisar alguns efeitos que o Botox pode fazer. Beleza? Então, vamos lá. Então, o Botox ele é extraído a partir de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Essa bactéria se produz as cepas em laboratório, são inoculadas no ovo. A partir disso, depois que essa toxina é produzida, ela é extraída, filtrada, ocorre todo o processo de preparo para que possa ser utilizado em seres humanos. Saliente que nós utilizamos pequenas doses, tá? Então, toxina botulínica, hoje a gente evita bastante, está utilizando grandes quantidades para evitar, para ter o máximo de movimento com o mínimo de luvas. Não fica aquele gosto engessado, travado, né? Que a gente vê muitas vezes. Ok? E aí, o Clostridium, ele vai ter... Opa! Bom dia! Boa noite! Então, o Clostridium botulinum, ele produz diferentes cepas. Dessas diferentes cepas que ele produz, 8 sorotipos podem ser extraídos. Apenas o sorotipo A, o tipo A, que ele é produzido, que ele é utilizado hoje na estética. Todas as outras não são utilizadas. Pelo menos aqui pela Anvisa e pela FDA, apenas o sorotipo A é utilizado
para realizar as aplicações de toxina botulínica, para que nós possamos fazer daquele resultado, né? De travar a musculatura e evitar o movimento. Tá? E com a gente produz 7 toxinas, né? Então, em 1970, ele começou a ser analisado para o uso de estrabismo, que foi a principal referência para analisar o Botox. Primeira coisa, utilizava-se Boa noite, Patrícia. Utilizava-se a toxina para fazer correções de pessoas que eram estrábicas. E aí fazer pequenas aplicações nessa região para ocorrer uma correção desse rosto. E aí, com isso, começou-se a observar que começava a diminuir as ruguinhas nesta região. E aí os pesquisadores começaram a analisar ele para outras regiões. Mas, a princípio, era bastante utilizado para tratamento do estrabismo. E aí, a partir de 1970, começou-se a análise do Botox, para estrabismo, mistálio, espasmos hemifaciais, torcicolo, espasticidade de membros inferiores e diversas outras patogenias neuromusculares. É interessante que a gente, quando fala de toxina botulínica, a gente sempre remete muito à parte estética, rosto, mas nem sempre foi utilizado para tratamentos estéticos. Ele existe hoje Botox, diversas unidades, né? Principalmente Botox para tratamentos neurológicos, com unidades de 1.000, 2.000 unidades, ampolas com bastante unidades, para trabalhar grandes tensões do corpo. A saúde estética, ela só trabalha com a região facial, no caso, nós, biomédico, né, que nós podemos aplicar, só na região facial. E, geralmente, o Botox ele vai ser de 100 até 500 unidades, dependendo das marcas que nós podemos utilizar. Então, em 1990, foi usado finalidade estética, foi esse casal aqui, esses dois pesquisadores, que aqui está o sobrenome deles, Carruthers, né? E descoberto com uma casualidade, como eu falei, foi exatamente tratando o estrabismo. E aí, ampliar a foto deles aqui, ó, casalzinho todo botocado, né? Todo lisinho. Foram eles que começaram a fazer a pesquisa para tratamento do Botox para fins estéticos. Deixa eu ver aqui no chat aqui, tem o pessoal falando. Boa noite. Vamos. E aí, dá um zoom de novo. E aí, com isso, a FDA, após a aprovação, após as pesquisas, começou a analisar, primeiro, ele foi literalmente aplicado para tratamento de estrabismo em 1989. Em 2002, começou a ser analisado também para rugas gabelares. Em 2004, é peridrose. E aí, com isso, a Anvisa foi aprovando também ao longo desse tempo para os tratamentos aqui no Brasil, um pouco mais tarde, mas sim começando a utilizar. No caso de hiperidrose, nós podemos fazer também a paralisação das glândulas sudoríparas, principalmente em região da palma da mão e nas axilas. Né? E as rugas glabelares, inclusive rugas faciais, né? Então, rugas do frontal, rugas da glabela, regiões do prócero, regiões dos orbiculares dos olhos. Aí também trabalhamos também orbicular da boca para trabalhar com esse código de barra. Também com Botox, cada vez menos, mas ainda utilizamos também para evitar aquele sorriso gengival, sorriso muito alto, também para trabalhar e diminuir também esse sulco nasogeniano, trabalhando um pouquinho aplicações nessa região. Mas, hoje, com o advento de outras técnicas, principalmente preenchimento e os fios de sustentação, cada vez menos o Botox está sendo utilizado nessa área do hemisfério inferior da face. Então, dentre as curiosidades
do Botox, ele é o agente causal do botulismo, né, o Clostridium, ele causa envenenamento alimentar, porém, a dose do Botox, que é o Botox purificado, que é o que a gente pode utilizar para fins estéticos, a dose letal dele é de 10 a 9 gramas por quilo de peso. Então, mas se pegar uma pessoa de 70 quilos, você vai ter que gastar mais ou menos mais de 3.500 unidades injetadas de vez na pessoa. Então, o risco de envenenamento com Botox é muito baixo. Tá? Com a toxina botulínica, é muito baixo. Tá? Claro que as pessoas podem ter reações alérgicas, quem tem geralmente alergia a aves e a ovo, já que o Botox ele é produzido no ovo. E a albumina, que é utilizada em alguns tipos, algumas marcas de toxina botulínica para estabilizar essa toxina, é a albumina retirada exatamente do ovo, né? Então, pode ser que tenha alguma reação, mas é raro. Tá? Geralmente, pessoas que não têm nenhuma alergia alimentar, geralmente não têm reação com a toxina botulínica. Reações, no caso, efeitos adversos. Então, a ação da toxina é uma ação bem simples. Na verdade, nós temos uma placa motora, e nessa placa motora tem ligação com o axônio. Esse axônio ele vai liberar acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai exatamente levar a informação que aquele músculo tem que ocorrer uma contração, ocorrer um movimento. Então, quando eu movimento o braço, existe uma liberação de acetilcolina e fala, ó, nessa região aqui eu vou ter que fazer um movimento. Quando eu mexo a mão, quando eu gesticulo e falo com vocês. Então, a todo momento os axônios estão trabalhando, liberando acetilcolina para movimentar a minha musculatura. O que é que o Botox faz? Quando o Botox ele entra nessa região da placa motora, quando é aplicado na musculatura, ocorre uma absorção do Botox na região. Então, o axônio acaba absorvendo a toxina botulínica. Quando ela absorve a toxina botulínica, ocorre que não existe mais o brotamento, o brotamento das vesículas, ou seja, essas vesículas não são mais liberadas. E aí, com isso, a acetilcolina não vai até a musculatura. Não indo até a musculatura, o que acontece? O músculo trava, não tem movimento. Essa ligação, teoricamente, ela é permanente nesse axônio. Mas o que acontece? Como não ocorreu paralisação lá no corpo do axônio, né? Lá no corpo que eu falo, seria lá a cabeça do axônio, né? A parte central lá, como não ocorreu uma paralisação lá no corpo do axônio, então a acetilcolina vai continuar sendo produzida e vai chegar até esse axônio. Vai ocorrer que vai começar a enviar informação lá para o corpo do axônio, para toda a inervação, que não está ocorrendo aqui o movimento. Então, o próprio axônio ele pode ter um rebrotamento axonal, fazendo a chegada de um axônio novo nessa região, que esse tempo demora de 4 a 6 meses. Essa nova formação do axônio. E por ter essa nova formação do axônio, por isso que volta o movimento. E aí é por isso que o Botox ele não é permanente, por causa disso. Belezinha? E aí, por entender isto, né, nós acabamos utilizando o Botox para trabalhar estas regiões, como para levantar as sobrancelhas, para trabalhar estas curvinhas também do frontal. Né? O Botox está vencendo um pouquinho, então eu estou conseguindo fazer uns movimentozinhos. Então, essa sublinha do frontal aqui, nós conseguimos tratar com a toxina botulínica. Observe que aqui ela correu, a foto só ficou um pouquinho espremidinha aqui, foi para, eu não sei mais aqui, ó. Observe aqui, ó, tem um levantamento da sobrancelha e marca as sublinhas. Logo aqui na foto do lado, existe o levantamento da sobrancelha, né? Aquela reação de pressão de surpresa, de espanto, mas não marca as suas. O Botox hoje é utilizado para trabalhar esse tipo de reação. Tá? Então, a pessoa continua tendo o máximo de movimento facial, não fica aquele rosto engessado, mas fica com você pode ver que as sobrancelhas estão arqueadinhas, então ela fez esse movimento e aí não marcou as urrinhas. Também utilizando o Botox também para levantar o nariz. E nessa foto também aqui, aproveitar a foto também,
você também que trabalhou também, que é a área do orbicular dos olhos. Então, observe que aqui ela está sorrindo, e quando ela sorri, marca as ruguinhas, e aqui ela está com o mesmo sorriso, para um sorriso mais aberto, né, mais bonitinho. Ocorreu uma aplicação de toxina botulínica também nessa região aqui do nasal e aqui também suavizando essas rugas aqui também. E aqui, nessa região, observe que aqui praticamente não tem ruga nenhuma, apenas uma aqui bem sutil. Então, o Botox exatamente trabalhou as rugas de movimento. O Botox ele é usado para trabalhar as rugas de movimento, as rugas dinâmicas. Então, as rugas dinâmicas são tratadas com a toxina botulínica. A gente não consegue tratar rugas estáticas, que são aquelas rugas que já estão no tecido independente do movimento. Apenas dá uma leve suavizar essas rugas. Não chega a diminuir, não chega a tirar as rugas estáticas. Mas as rugas dinâmicas, sim, são ótimo tratamento. Inclusive, pode utilizar o Botox como medida profilática das rugas. Então, o Botox, sim, pode ser tratado de forma precoce, trabalhar exatamente quando vê que as reações são muito percinéticas, bastante movimento, pode ser utilizado o Botox, sim, tá? Rugas do orbicular da boca. Então, essa mulher aqui, então, observa o sorriso dela, né? O sorriso marcando bastante o orbicular dos olhos, o orbicular da boca. E aqui, trabalhando essa região do orbicular da boca e a área dos olhos. Então, ó, bastante, né? Movimentos bem curtos, né? Bastante movimento e aqui, praticamente, movimento nenhum. Né? Observa que ela está sorrindo, continua sorrindo. Essa foto aqui não é uma foto minha, foi tirada de livros, mas é uma foto que ilustra muito bem a área que foi tratada. Mas uma vez aqui agora aqui só expressando a área da testa, né? Basicamente a foto parecida com a foto anterior, também para trabalhar e informar que trabalhando aqui também a área dos frontais. Na outra, falando do arqueamento da sobrancelha, que nós podemos trabalhar também, para deixar uma visão mais ampla, né? Ou a pessoa ver que ela abrir mais o olhar. O Botox dá essa sutil levantamento da pálpebra, sutil, porque a pessoa quando tem uma pitose muito acentuada, vê aquela pálpebra muito caída, geralmente é mais indicado fazer os tratamentos, inclusive tem tratamentos muito bons com jato de plasma, que é a blefaroplastia não cirúrgica, e tem a cirurgia mesmo, seria a retirada da pele. O nosso próximo curso, breve, estou programando mais ou menos daqui a 15 dias, eu estou enviando os links também, vai ser o próprio que está falando um pouco do jato de plasma também, e das técnicas que nós podemos utilizar com ele. Então, para abrir com chave de ouro, eu trouxe o Botox, mas todo mês vai ter um curso novo. A glabela, nós vamos trabalhar então exatamente isso aqui, as ruguinhas dessa região. Então, né, aqui a aplicação, então aqui, basicamente, a gente trabalha com o plexo glabelar, que vai a glabela e o próceros. Né? Então, pega essa região central e as regiões dos próceros. As regiões dos orbiculares dos olhos, né? Então, repetindo a foto que mais passa, né? Mais uma vez também falar também dos orbiculares dos olhos. E a região do músculo nasal, seria aquela expressão, parecendo um cara de bichinho, né? Cara de coelhinho, né? Essa expressão aqui também nós também trabalhamos também com a aplicação do nasal, aplicações laterais. Então, o Botox ele pode ser aplicado quase no rosto todo, rugas da testa, arqueamento da sobrancelha, vincos na região nasal, os pés de galinha, rugas nasais, elevação da ponta do nariz, elevação do canto da boca, rugas da boca e as rugas do pescoço. Então, o Botox pode trabalhar o rosto quase todo. Sendo que, o que é que acontece? À medida que a gente for evoluindo os tratamentos estéticos e a associação da harmonização facial em si, acabou se utilizando menos o Botox em tecidos mais inferiores. Geralmente, hoje utilizamos mais combinações de fios e preenchimento nessa região, com bioestimuladores de colágeno, seria essa região do nariz para baixo. Do nariz para cima, a gente utiliza bastante o Botox, mas utiliza ainda muitos bioestimuladores. Né? Então, hoje o Botox está sendo muito utilizado apenas na região do terço superior da face, a toxina botulínica. Então,
teoricamente, trabalhando, né? Aquela foto anterior eu não tinha falado, mas aqui as rugas do pescoço, seria a raça Nefertiti, que a gente chama, é a deusa do Egito, que é a deusa da beleza, Nefertiti, e aí ela tinha aquele pescoço lisinho, né? Aquela estátua que simboliza aquele pescoço mais longo, né? Grande, bonito, projetando o rosto para frente, né? Aquele queixo mais, né, pontiagudo, aquele queixo feminino. Então, Nefertiti, as pessoas, é por isso que a gente trabalha o pescoço com o que a gente chama efeito Nefertiti. A gente trabalha esta região daqui abaixo do queixo e o plástima, né? Que são a musculatura nesta região para diminuir as ruguinhas aqui do pescoço. Então, a revolução principal do Botox é que ele é um tratamento de envelhecimento facial que não necessita de resguardo. Então, a paciente ela pode fazer o Botox e praticamente sair para fazer atividades laborais, sendo que os resguardos são mínimos. O que é interessante é evitar baixar a cabeça durante algum tempo, mais ou menos em 4 horas, para evitar a migração da substância de uma musculatura em uma região mais superior com a região mais inferior, e evitar e fazer com que tenha, né, uma depressão da região, no caso de ter uma pitose, que ele não queria que tivesse. Mas, no mais, é bem tranquilo, a pessoa pode continuar suas atividades laborais do dia a dia com alguns resguardos bem sutis. Dispensa grandes cirurgias, é o recurso mais procurado e diminui as linhas e mitos. Hoje o Botox ainda é um dos recursos mais procurados, porque as pessoas confundem bastante Botox com outros procedimentos. Até que as pessoas chegam até minha clínica e falam que eu quero fazer Botox, né? Mas não sabe o porquê que vai fazer e qual região mas quer fazer. E aí é interessante que nós profissionais temos que ir lá e salientar, nós que estudamos, né, nós biomédicos, os profissionais que podem aplicar essa substância. Nós temos que esclarecer para o paciente o que é que deve ser utilizado naquela região. Então, os cuidados principais é uma boa anamnese, perguntar se tem as alergias, perguntar sobre a saúde do paciente, se tem depressão, alguma lesão. Se a paciente está grávida, não pode ser aplicado Botox. Fotografar sempre antes e depois, então fotografa o antes da primeira aplicação e o depois no dia do retoque, que a paciente volta 15 dias depois fazer as fotos também. Limpeza, pode aplicar anestésico tópico, geralmente a gente utiliza lidocaína tópico. Pedir para o paciente não usar anti-inflamatórios no dia e após a aplicação, porque diminui a vida útil do Botox ou pode ocorrer a não absorção da proteína botulínica. E pedir para que ela fique na posição sempre mais ereta possível do rosto, sempre durante 4 horas, na posição vertical. Não, a paciente pode sentar, ela pode deitar, mas contanto que ela deixe a cabeça mais elevada, para que ela fique sempre em torno de 90 graus em relação ao corpo, sempre ela mais altinha, né? E ela é contraindicada em aplicação da toxina botulínica. Pacientes que têm coagulopatias, pacientes que tomou a quinina, porque a quinina causa espasmos musculares, e aí é bom evitar qualquer aplicação de substâncias que vão trabalhar são neurotransmissores, né? São substâncias que vão trabalhar com a musculatura. O anti-inflamatório, como eu falei, então, principalmente os derivados do AS. Se a paciente tem miastenia grave, também é bom. Miastenia, fibromialgia, então, não é indicado aplicar nesses pacientes. Não é indicado e não se deve. Claro que existem tratamentos com a toxina botulínica para esses pacientes, mas não para fins estéticos, e sim para suavizar a contração da musculatura desses pacientes. Então, o ideal é evitar. E aí, esses pacientes geralmente são tratados com neurologistas, pacientes que têm essa miastenia, são tratados com neurologistas, e aí, com isso, consegue ser um tratamento adequado. Então, cuidado. Pacientes grávidas não pode, amamentando também não. E não é aconselhável repetir a aplicação antes de 6 meses. O ideal é sempre a cada 6 meses,
Se a paciente, caso queira fazer, pode-se fazer a aplicação. Saliento que não existe marca de botox que vai durar mais ou menos. O rebrotamento neuronal, ele é fisiológico e ele acontece de forma natural, após 6 meses. Então, tem mais, dura mais. O que acontece? Existem pessoas que podem aplicar a toxina botulínica pela primeira vez, e aí a musculatura, ela ser um pouco menos hipercinética, a musculatura mais, vamos dizer assim, não tem tanta contração, e aí ela começar a observar o movimento mais tardio, então de 8 meses até 1 ano. Então, ou também ela se acostuma tanto e não está fazendo tanta expressão que ela acha que o botox ainda não saiu, porque a musculatura dela está bem, mas tem que se levar em conta isso, que a cada 6 meses o botox praticamente não tem mais botox mais nenhum, toxina botulínica, né? Não existe mais toxina botulínica nenhuma naquele tecido. Então, ela pode fazer uma nova reaplicação. Em tratamentos com antibióticos, principalmente dos grupos aminoglicosídicos. Essa daqui é bom evitar porque aumenta o efeito da toxina botulínica. Então, às vezes, a gente pode ter pitoses ou depressões em regiões que a gente não queria que tivesse. Então, pacientes que foram tratados com antibióticos também não pode ser tratado com botox, com a toxina botulínica. Então, apresentando infecções ou reações inflamatórias no local da aplicação. Após muitas aplicações, pode haver resistência à substância. Isso aqui é só uma observação que é interessante colocar em termos livres esclarecidos para o paciente. Orienta-se que após 2 anos de aplicação do botox, a cada 6 meses é suspendido o uso por 1 ano, para evitar a resistência à toxina. Com o uso continuar, cerca de 5% dos pacientes podem não responder mais à toxina. Então, o que acontece? Aplicações recorrentes, aplicando sempre toxina, a gente vai começar a produzir anticorpos. Esses anticorpos podem depois ocorrer uma memória. Então, foi tipo uma vacinação, vamos dizer assim, uma resposta. E aí a paciente pode não responder mais à toxina botulínica. Então, o ideal é sempre respeitar os 6 meses e, se possível, dar intervalos maiores, caso necessário. Então, os tratamentos. Os resultados são visíveis a partir de 1 a 3 dias após a aplicação, geralmente no 4º dia já não tem movimento mais nenhum, porém pode-se observar aparecimento mais tardio, de 5 a 10 dias. Então, respeitando esse período, a gente faz um retoque 15 dias após a aplicação, para ver total ação da toxina botulínica. E para manter os resultados, sugere-se novas aplicações a cada 4 ou 6 meses. Sempre. Isso aqui é o que está na bula de algumas toxinas botulínicas. Geralmente falam que ele pode perder o efeito com 4 meses. Mas o ideal é a cada 6. Ok? Então, efeitos colaterais. Não há documentação de nenhuma complicação sistêmica com uso estético da toxina botulínica. Para fins estéticos não há. Como eu já falei, existe ter que utilizar bastante unidades. Os efeitos colaterais são mínimos. O que pode acontecer exatamente equimoses, áreas arroxeadas, um pouco de inchaço, principalmente em regiões muito vasculares, em área dos olhos. Pode ocorrer de pegar um vazio mais calibroso próximo, aí causar um edema, ficar um pouquinho inchado, ou até com equimose. E aí depois, geralmente a equimose sai por 3, 4 dias, dependendo da pessoa, pode ficar até 1 semana. E após essa diminuição da equimose, a gente já vê os resultados já de imediato. Esses efeitos colaterais são temporariamente desaparecendo em algumas horas após a aplicação, exceções feitas a equimose que podem persistir por alguns dias, como eu disse, até 7 dias. Como eu já falei, existe a segurança da dose. A dose estética em trabalho de 25 a 50 unidades. E uma dose letal seria 3.500 unidades. Então, haja botox para ter uma dose letal. E, assim, 3.500 unidades injetadas todas de vez. Então, geralmente, as unidades que a gente trabalha, as doses fracionadas, e não existe risco para o paciente. É claro que existem as contraindicações, né, que tem que ser respeitadas se o paciente tiver alergia, e também respeitar também, sendo bem direto, respeitar também as quantidades que você vai utilizar e falar para o paciente que pode ficar um vasinho roxinho, né? E aí essas complicações são normais, o vasinho roxinho, a vermelhidão logo após a aplicação também, pequeno edema também é normal,
porque nós estamos aplicando a substância, mas no mais são tranquilos, então não tem uma resposta. Né? Então, o que acontece? A aplicação é feita microinjeções, ou seja, com uma seringa de 1 ml, e cada dose tem, em média, um pouquinho menos que 0,025 ml por distância de 1 centímetro. Então, cada unidade vai ter essa quantidade, ou seja, 25 microlitros, praticamente nada, Botox, mas que causa um resultado bem legal. E a distância de um ponto para outro, em média de 1 centímetro. Então, o profissional deve ter todo o conhecimento sobre os músculos da face. Então, convido vocês que estão assistindo a estudar anatomia, bastante anatomia facial. Eu vou falar aqui algumas musculaturas, mas é interessante estudar. Né? Se quiser aprofundar um pouco mais, existem outros cursos, também a parte do básico ao avançado de toxina botulínica. Então, a gente pode estar trabalhando isso. Só seguir nas redes sociais, que sempre vão estar postando cursos novos, inclusive cursos presenciais, e minha plataforma também, que esses cursos daqui é para também estar trazendo para vocês aulas, que vai estar disponível lá na minha plataforma, uma plataforma de acesso mensal, né? Então, quem tiver interesse vai ter um valorzinho mensal que vai estar sempre atualizando, com artigos, com aulas, com conteúdo. E aí, existe também a aula presencial também, que também a gente vai estar, que já está desenvolvendo, já deu alguns cursos também presenciais, mas que devido à pandemia a gente acabou limitando um pouco mais a parte online. Então, acabei criando a revista, vamos dizer assim, que seria tipo uma revista em estética. Que vocês possam acessar e você vai ter conteúdo novo lá todo mês. Conteúdos da mais diversas áreas. Quem quiser aprofundar mesmo e fundo na área da estética, pode se inscrever lá pela assinatura e para um valorzinho todo mês para ter acesso a todo o conteúdo, todo mês tendo atualizações. Inclusive curso, até curso completo com certificado. Tá? Então vai estar lá disponível, em breve vai estar divulgando. Aí vai estar tudo lá. Então o paciente pode permanecer sentado, inclinado de 45 a 60 graus, ou mesmo deitado, mas somente durante a aplicação. Após a aplicação, indica-se que o paciente fica sempre em posição mais vertical, deixando a cabeça sempre na posição mais vertical para evitar a migração da toxina botulínica. Não haver padronização exagerada no número de pontos, então, não engessar, porque cada paciente ela vai ter, então, você trabalhar com harmonização. Claro que a gente trabalha com pontos padrões, né, para que é a sobrancelha, para trabalhar, mas sempre tem que olhar o gosto do paciente, cada paciente de forma individual. Então, a gente tem que conhecer bastante o paciente, fazer a anamnese certinha, para que evite a gente não trabalhar a feição, ficar aquele paciente engessado, aquele paciente travado, né? A gente quer que ele tenha expressão, ele quer que ele tenha todas as expressões possíveis, mas que não faça as rugas. Então, a marcação, os pontinhos são fundamentais, e a paciente cuidar de fazer os movimentos específicos. Então, pede para o paciente levantar a sobrancelha, fazer a contração da glabela, né, fazer o movimento de bichinho, né, que seria essa contração aqui do nasal, o sorriso, para marcar a região dos orbiculares. Então, pede para que ela faça essas mímicas, para que a gente possa ver esse movimento dinâmico da face e ver quais regiões tem que ser aplicada a toxina botulínica. Então, os materiais utilizados é a toxina botulínica, tipo A, então TBA, que está a abreviação dela. Os diluentes, que seriam o soro fisiológico. A agulha e seringa para reconstituição. Algodão ou gaze, geralmente utilizo bastante gaze, álcool 70. A agulha 30G, que seria aquela agulhinha para insulina, aquela agulhinha mais fininha. Lápis para marcação e a câmera fotográfica para estar tirando as fotos. Então, essas toxinas botulínicas, geralmente, elas são diluídas em 2 ml. Né? As toxinas botulínicas de 100 unidades. Claro que no mercado hoje existe outros tipos de toxina botulínica com maiores unidades, indo até 500 unidades de toxinas botulínicas voltadas para fins estéticos, e existe uma diluição um pouco diferente. Então, eu vou dar a diluição básica, que geralmente são as toxinas que a gente compra. Então, 2 ml para 100 unidades.
Introduzir agulha 22G no centro da borracha, seria o vasinho, aquela membrana semi-reconstitutiva. E aspirado 2 ml de solução salina estéril, com a seringa Luerlock, pode ser qualquer outra seringa. Eu uso bastante essa, porque pela pressão ela pode romper, né? Então é interessante estar utilizando a que vem para rachar. Seringa com 45 graus e colocando o soro bem devagar. Não hiperidratar, porque a botulínica é muito rápido, pode ocorrer uma explosão das partículas da toxina botulínica, e com isso levando à perda do produto. Então, tem que ser bastante devagarzinho. E depois, utilizar uma seringa de insulina, geralmente graduada em 50 unidades, e cada tracinho com 50 traços, cada tracinho responde a uma unidade. Então, a gente utiliza a seringa de 1 ml com 50 tracinhos para aspirar e aí fazer as aplicações das unidades no rosto do paciente. O Botox pode ser armazenado e refrigerado de 20 a 5 graus, dependendo da marca. Geralmente, todas as marcas que são diluídas após a liofilização, elas devem ser refrigeradas. Uma das marcas, eu não vou citar marcas aqui, mas uma das marcas, existem marcas que não precisam refrigerar a toxina botulínica, mas não quer dizer que ele não perca a sua estabilidade com variação brusca de temperatura. De acordo com os prospectos, a toxina botulínica após a diluição fica geralmente estável durante 24 horas, sendo que ela pode ser guardada à refrigeração e ser utilizada nos retox até 15 dias após. Tá? Mas o interessante é sempre, se tiver um grupo de pessoas, utilizar aquela ampola para fazer aquele grupo de pessoas e depois, no dia, como é pequenas unidades você vai utilizar para o retoque, às vezes nenhuma unidade, você abre uma nova ampola e reagenda um grupo e agenda um grupo de pessoas também para estar fazendo. Então, sempre utilizar o Botox aberto no dia. Caso não tenha uma rotatividade grande para isso, pode-se armazenar até 15 dias para os retoques, não para pacientes novos, porque essa toxina vai perdendo a sua durabilidade e seu tempo, né? Então, aqui eu trouxe aqui alguns mapas de anatomia, né? Isso aqui foi tirado do Netter, do livro. E é interessante que estudem. Tá? Eu vou aprofundar muito aqui em musculatura, porque a gente está numa aula mais básica de noção de toxina botulínica, mas estudem musculatura e ossos. Por quê? Principalmente os ossos, porque a partir do conhecimento dos ossos, você vai conhecer também, geralmente, os ossos dão nome para os músculos, geralmente, não todos, e também a partir daí você vai entender um pouco a inserção de cada músculo e saber aonde deve aplicar o ponto da toxina botulínica, para entender um pouco como vai ter esse movimento. Então, onde essa musculatura está inserida, para onde essa musculatura contrai. Então, é interessante conhecer os ossos e depois a gente vai lá para a musculatura. Então, conhecer todos os ossos faciais e conhecer todos os músculos da face. Então, isso aqui, então, debruça no livro lá, conhece todos. Vamos ter cursos, né? E vamos ter também, convidei aqui também já para a revista também. Então, vai ter sempre novidades lá nos nossos cursos. Então, aqui são as observações dos pontos que a gente pode utilizar. Então, no frontal, a gente pode utilizar de 4 a 10 pontos distribuídos em toda a parte da testa e de 2 a 6 unidades por ponto. Geralmente, o total vai variar de 10 a 15 unidades em toda a parte do frontal. O corrugador, o levantador da sobrancelha, né? Geralmente 1 ponto, 3 a 6 unidades, total 6. No caso, seria sempre, eles são paralelos, então de um lado e do outro. Tá? Então, 3 pontos, 3 unidades de um lado, 3 unidades do outro. O próximo também eles são, os condutores também são dos 2 lados também. E aí o orbicular ou a glabela, a glabela. Então, também são um ponto de um lado, do outro. De 3 a 5 unidades para chegar até 6. Nasal, são no máximo 3 unidades. E o orbicular dos olhos, 3 a 4 unidades também no total. Seria essa região aqui, orbicular dos olhos. Sendo que hoje o orbicular dos olhos a gente aplica um pouquinho mais unidades, porque ele tem pontos mais avançados nessa região aqui abaixo, né, acima do bucinador. Mais uma vez aqui,
outro esqueminha também enfatizando também que a gente pode aplicar botox nos terços inferiores da face. Então, levantador do nariz, regiões do zigomático, do risório, trabalho dessa musculatura. Aplica-se bastante o botox nessa região daqui do mento, a musculatura mentoniana, para evitar aquelas ruguinhas, aqueles furinhos. Então, aplica-se de um lado e do outro, que a musculatura aqui ela é dividida, né? Então, a gente aplica-se também, geralmente 6 unidades, 3 unidades de um lado, 3 unidades do outro. E o que pode dar errado? Então, tem um apanhado bem rápido aqui, o que pode ser de errado com a toxina botulínica. Infelizmente, a gente tem algumas inervações. Geralmente, as inervações voltadas ao nervo trigêmeo são inervações mais profundas. O que acontece? Como a gente não trabalha a parte de enxaqueca ou aplicações na região da têmpora com botox, geralmente são neurologistas que aplicam, ou profissionais que trabalham nessa parte da dor, então a gente corre o risco mínimo de pegar esta inervação completa do trigêmeo. Mas o que acontece? Aqui está o corpo, aqui está a maioria dos corpos do neurônio, está aqui no ramo do nervo trigêmeo. Se ocorrer uma paralisação dessa região daqui, você está paralisando o corpo do axônio, ou seja, toda a informação do axônio está partindo daqui. Então, não tem como ter um rebrotamento do corpo do axônio. Então, como a ligação do botox é permanente, pode ter uma paralisação facial permanente. Então, o risco é pegar inervações, pegar os nervos, pegar o corpo do axônio, né? Então, pode ocorrer algumas coisas, mas geralmente os nervos faciais são mais profundos e não ocorre esse risco. E geralmente aqui, ó, eu vou botar a fotinha, deixa eu ver. Essa aqui dá para pegar, então um nervo, logo assim, esse nervozinho é um nervo mais superficial, está logo na região da sobrancelha. Geram esses pontos aqui, quando a gente vai conhecendo a musculatura do paciente e a região de inserção dos nervos, geralmente esses nervos superficiais a gente não pega, tá? A gente não tem esse risco. Mas é interessante sempre estar certinho. Então, quando vai trabalhar, principalmente a parte do sorriso Nefertiti, né, o pescoço Nefertiti, né, o efeito, assim, Nefertiti, existe esse nervo, essa região aqui, geralmente ele tem uma ramificação que passa logo atrás da orelha e ele chega a se bifurca, né, então ele bifurca nessa região aqui, e geralmente quando paralisa essa região do nervo, vai ter a paralisação de toda a região do plástico, pode pegando uma seta também, e aí com isso dificultando o paciente ao mastigar. Então, quando for trabalhar a região do plasma para o efeito Nefertiti, ficar atento a essa inervação. Geralmente trabalha bastante a musculatura, pedir para o paciente fazer os movimentos para identificar bastante a musculatura, porque esse nervo é um nervo mais superficial. Os nervos que vão ramificar com o orbicular dos olhos, geralmente, quando a gente aplica 1 centímetro de distância dessa inervação, geralmente não ocorre o risco de pegar nesse nervo. Mas pode ocorrer uma migração e ter esse efeito da pálpebra caída. E aí, geralmente as pessoas acham, não, teve pitose, foi na aplicação da testa. Na verdade, não. Pegou essa inervação, porque esse nervo, pode observar que ele vai, esse ramo, né, basicamente ele vai inervar tanto o orbicular dos olhos, quanto o frontal. Então, ocorre uma depressão total nessa região. Então, caso ocorra, é interessante entrar logo com eletroestimulação nessa região e pedir para o paciente fazer compressa quente para aumentar a degradação rápida para que não ocorra mais absorção do botox nessa região, quando observar esse tipo de movimento, esse tipo de depressão. Musculatura do risório e o do depressor do lábio. A gente trabalha bastante essa musculatura e esse nervo ele é bem mais profundo. Então, geralmente não pega. Mas caso ocorra, vai ocorrer uma leve paralisação e aí o depressor do lábio não vai conseguir mais segurar e vai começar a baixar. Vai ser sorriso, né, caído. Né? E aqui também, ela é estimulação bastante com pressa quente para retirar evitar que absorva mais toxina botulínica nessa região. Então, ocorrem as complicações, são regiões que a gente pode evitar bastante conhecendo a anatomia. A inervação que vai
que vai pegar o levantador do lábio e o risório. Então, deixando esse sorriso um pouco mais lateralizado, caso pegue de forma irregular de um lado do outro, mas geralmente vai ficar esse sorriso mais pro lado, né? Mais sorriso, essa boca vai assim meio torta, né? Voltada pro lado, ficando esse lado que absorve a toxina botulínica. E o ramo superior que eu falei, esses daqui são os que podem com mais facilidade, mas geralmente quando a gente marca o centro da íris do paciente, para o paciente olhar fixo para nossos olhos, a gente marca o centro da íris, a gente mede a distância de um centímetro de um centímetro do outro, a gente vê que existem pontos que não podem ser aplicados. E geralmente essas inervações são, vamos dizer assim, erradas, né? Vamos dizer assim, a gente erra essa aplicação. Né? Então a gente não pode aplicar nessas duas, porque pode ocorrer a depressão e aí dificultar o paciente levantar e abrir a pálpebra, então deixando aquele olhar mais caído. Os nervos que também vão estar na região também, que vão trabalhar o bucinador, então aqui nessa região aqui são músculos, são regiões avançadas, dependendo da região do bucinador, se você pegar o nervo, vai ficar o sorriso caído, vai ficar aquela bochecha caída. Então, quando for fazer regiões do orbicular abaixo dos olhos, sempre estar atento à inserção desses nervos para evitar essas aplicações. Também aqui mais uma vez também, aqui na inervação também, próximo do minto. Então, geralmente, se for aplicar na região mentoniana, não tem como se acessar esse nervo aqui, né? Então, região do minto mesmo, mas pode ocorrer de aplicar um pouco mais lateralizado e acabar caindo, acabar acertando essa inervação. É porque o sorriso é mais caído. Então, não seria interessante também estar. Então, por isso que eu evidencio sempre estar estudando um pouco mais anatomia, sempre estar olhando também o porquê e o seu conhecimento. Né? O seu conhecimento ajuda bastante. A sua base na faculdade vai te ajudar a trabalhar 100% com segurança com esses tipos de procedimento. Aqui está alguns produtos são utilizados, algumas regiões, as regiões que a gente pode estar trabalhando, então as respectivas unidades. Eu não vou tinha aqui porque eu já falei no esqueminha lá, mas só uma tabela ilustrativa falando da quantidade que a gente pode aplicar em cada região. Então, temporal 10 unidades, levantador do lábio 1 unidade, levantador do lábio superior 1 unidade, modílio 0,5 unidades, metoniano 5 unidades, depressor do lábio 2 unidades. Então, que seria a quantidade que a gente pode estar aplicando em cada região. Sendo que existem regiões hipercinésticas, existem pessoas que têm menos movimento. Então, é interessante sempre estar analisando a pessoa e trabalhar o indivíduo com cada um. Então, por isso que eu falei que não precisa ser aquela dose engessada. Né? Vai ter pessoas que vão responder com 2, 3 unidades em regiões que tem que aplicar 10, mas como vai ter pessoas que vão responder com mais unidades, mesmo que tem que aplicar 10. Então, por isso eu trago muito essa tabelinha no enfatismo, porque a gente vai analisar o paciente e ver de fato se ele está com hipercinético, se ele está com se a musculatura dele não responde tão rápido. Então, toda essa região pode trabalhar do frontal. Então, basicamente, a gente trabalha toda a região do frontal, o complexo glabelar, os levantadores da sobrancelha, a região do nasal, auricular dos olhos, a gente pode trabalhar. E aqui, uma marcação simples, inicial, para exatamente ver mais ou menos então, aquelas inervações que passam nessa região, passam bem laterais esse tracinho aqui, né? Bem direto aqui na imagem. E essa marcação aqui lateral é exatamente para evitar pontos muito abaixo dessa região, provavelmente aqui na região do bucinador, porque pode ocorrer depressão da bochecha. Então, a marcação básica, a gente pode ver que o terço superior da face está daqui para cima, esse terço superior da face. E aqui a gente pode aplicar o Botox com bastante segurança, sem problemas. Todas as regiões que podemos aplicar a toxina botulínica, novamente. E aqui entrando também a região do lábio, né? Que é para trabalhar com esses códigos de barra. E aí, pessoal, agora tranquilo, finalizamos aqui a presença de todos, agradeço a presença de todos.
Vou deixar disponível o link para as pessoas que acessaram lá o curso, mas tiveram problemas em acessar ou devido a não ter recebido o e-mail do link, vai estar disponível, link restrito, então vou enviar para todo mundo o e-mail, esse link lá vai estar restrito lá no YouTube, então só vai ter acesso quem tem o link, tá? Vai ter acesso restrito, tá? Então, agradeço a quem conseguiu entrar, enviei um e-mail para todo mundo confirmando hoje, só que teve alguns problemas na plataforma lá, na plataforma que eu estava utilizando, e algumas pessoas não receberam, e aí não conseguiram acesso, mas me enviaram, eu falei que ia estar disponível essas aulas gravadas. E também convido a vocês depois a estar acompanhando minha rede social, meu Instagram, que vai estar lá disponível também os links para acesso à minha revista. Vai ser a revista lá no Hotmart, lá é uma revista bastante interativa que vai ter tanto artigos produzidos por mim, como também artigos de colegas também que deixo, porque eles deixaram lá disponível lá para a gente estar analisando, e vídeos com bastante aulas, né? Então, em breve vai estar sendo disponível também para quem está trabalhando, só finalizando, vou estar divulgando em breve. Então, obrigado à presença de todos e a gente se vê no próximo curso. Até mais. Mas antes, vou deixar o espaço aberto para dúvidas, né? Quem quiser tirar dúvidas também, pode chegar e deixar lá no YouTube, lá nos comentários, tá? Assim que eu postar, vou estar enviando o link, pode tirar dúvidas, à vontade de eu sempre estar respondendo para todos. Então, gente, sucesso, obrigado por estarem aqui e a gente se vê em breve com o próximo treinamento que vai ser sobre jato de plasma. Mais uma vez, noções básicas sobre o jato de plasma. Tá bom? Até mais. Abraços.